Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que esteja ouvindo, professor. Eu resolvi gravar esse vídeo justamente para mostrar o código funcionando e de uma maneira mais resumida explicar alguns pontos e mostrar minha perspectiva a partir do diagrama e de outros fatores. Bom, sem mais delongas, eu queria mostrar o código e explicar um pouco da estrutura do Recurse Server, que é justamente a minha classe principal, onde aqui eu vou definir, né? Eu explico tudo isso no README, mas eu vou tentar resumir um pouquinho. Aqui eu defino o número de garfos, o número de filósofos. Aqui eu tenho o loop de iniciar todos eles, as threads. Aqui eu tenho outra classe, que é uma classe fundamental, que tem esse relacionamento com o nosso filósofo, que é a classe que é a thread, né, que implementa o runable. Aqui a gente tem o método run, que faz também, cria o escritor e o leitor. A gente tem tudo aqui a questão de ouvir as mensagens em relação a cada uma delas, né, especificamente do request. Então aqui a gente tem um login, por exemplo, a gente tem o hello, o think, o release, o it. Então a gente tem vários comandos que ele vai estar preparado para cada um deles e as suas respectivas ações. Então aqui, como que eu faço o passo a passo, o fluxo do meu código? Primeiro eu rodo aqui o recurse server. Então eu espero que ele iniciar na porta 5000. Vou até a minha classe do filósofo, que também é bem simples. Ela define justamente essa conexão com o localhost e a porta também, com esse server. A gente define o socket aqui desse filósofo, trata as exceções, starta a thread também, a thread, chama o primeiro comando, que é o login, e justamente ele acompanha o name, que é o que eu vou mostrar agora, que inicia, e depois tem justamente o fluxo de cada um das ações dos filósofos, e cada uma das suas, dos efeitos de cada uma dessas ações. Então, quando eu starto aqui o meu filósofo, ele vai, ele está pensando um pouquinho aqui, startou. Aí eu posso colocar o nome do meu filósofo. Então, eu vou colocar aqui o meu nome, Brian 1, por exemplo. E o Brian 1 está pensando, e ele tem justamente esse logzinho, que é para o cliente, para o filósofo, para essa instância. Feito como foi pedido aqui no fatorial, de um número aleatório de 1 a 5 segundos, no caso. E aqui o tempo de comer a gente deixou fixo para 2 segundos. Posteriormente a isso, no servidor a gente também tem o log de todos os filósofos. Só que aqui, como só tem um filósofo no começo, a gente tem justamente apenas o do Brian, que foi o adicionado. Agora eu vou adicionar é, mais alguns filósofos. Eu vou adicionar, acho que praticamente o número máximo. Então aqui a gente já tem 4, 5 é o número máximo. Vou adicionar com nomes aleatórios, mais rápidos. Então aqui, a cada filósofo, você vê que eu necessito botar os nomes, porque é uma forma de justamente, pedido no exercício, de inserir os IDs. E aqui eu consegui, com os nomes, salvar eles numa lista temporária, como se fosse uma lista de backup, onde eu vou ter as informações vitais, que é justamente o número de pensamentos, o número de alimentações, de refeições de cada filósofo, o ID e também o status dele, se ele vai estar conectado ou desconectado. Através dessa lista, eu consigo verificar, isso acontece no Research Server, eu consigo verificar se esse filósofo é justamente aqui, se ele está na mesa ou não, e se ele está tentando retornar essa conexão, se ele conseguir retornar, se ele consegue recuperar essas informações que estão na lista. Porque como o filósofo é uma instância, quando eu mato ele aqui, né, perco ele aqui, ele acaba perdendo tudo também que estava salvo dentro dele, entendeu? Então por isso que eu tive que fazer essa lista de backup. Aqui se eu rodar mais um filósofo, ele vai dar um erro, aqui eu tenho que colocar o nome primeiro, né? Então eu vou colocar aqui ele dá esse erro, que é justamente o limite máximo de filósofos na mesa. A mesa está cheia no momento. Agora ele está pensando aqui. Agora deu erro. Mas aqui o servidor continua e as outras threads também. Elas estão trabalhando aqui conjuntamente e estão compartilhando os recursos, os garfos. Vou apagar então essa thread. Eu tenho um problema também nessa mesa. Se eu colocar um filósofo com o mesmo nome, ainda antes de, no caso de terminar os espaços da mesa, ele, ele acaba implementando duas vezes nesse mesmo filósofo. Então é como se eu tivesse um clone. Agora, vou apagar o Brian 1, né, vou matar ele aqui. Apaguei. Ele avisa no meu servidor, conexão perdida com o filósofo ID1. E agora eu vou retomar essa conexão. Então aqui novamente eu retomo a conexão. E eu quero retomar a conexão justamente com o BA1, que é o name. E o name é a partir do name que a verificação é realizada. Aqui esse D ele vai sempre implementando, tá? Então ele não é levado muito em consideração. É outro problema que eu tenho que arrumar aqui, limpar um pouco mais o código, mas para atualizações futuras. O Brian está implementando, o Recurse Server vai retomar essa conexão. Ele vai falar aqui, ó, filósofo já existe, reconectando o filósofo ID1, name Brian1. E aí ele retorna o name 1 lá, da onde ele tinha parado, então 29. Aqui os outros já estão um pouquinho mais à frente justamente por causa disso. E aqui, você pode ver que eu não tive o filósofo 1 fazendo ação nenhuma, até ele voltar. Quando ele voltou, ele começou a fazer ações de novo. Então, acho que essa era a principal finalidade do exercício. E tá funcionando. Agora, justamente, se eu tentar apagar aqui e adicionar, apaguei 2, adicionar o filósofo AA, que já existia, ele vai retomar a conexão do filósofo AA, justamente. Filósofo já existe, name AA. Aqui eu tenho 4, ainda tenho espaço na mesa. Se eu tentar rodar novamente com o filósofo AA, ele vai e continuar essa conexão. Então, esse é um problema que eu tenho que resolver do exercício. Ele é como se ele tivesse mais um filósofo A. Ou seja, ele fala que ó, eu tenho A e eu tenho A. Aí ele permite, porque para ele não vai ter esse problema. Eu tenho que implementar essa restrição.
é como se eu tivesse 5 filósofos, mas 2 deles são AA, e aí eles implementam mais de uma vez. O ID ainda vai continuar sendo o mesmo. Então o filósofo é o mesmo, só que é como se ele estivesse em 2 posições diferentes, né? Mas são erros que eu pretendo arrumar posteriormente. Aqui, a principal finalidade do exercício eu acho que está cumprido, que é justamente essa questão da reconexão do filósofo através do protocolo. Aqui eu utilizei artimanhas, digamos assim, do HTTP, do SMTP também, mas está acontecendo dessa forma. Eu queria mostrar principalmente esse fluxo de utilização do código e mostrar ele funcionando. Aqui eu tenho justamente o fluxograma disso. Então aqui eu tenho o cliente fazendo a partir do ID filósofo, essa conexão com o server tem a conexão com o render, e o render tem a conexão com o cliente, que é o filósofo. E o render também tem acesso ao recurso dos garfos, né? Através dele que a gente tem lá as funções de pegar garfos, soltar os garfos, então é através dele que a gente tem os recursos. O filósofo está aqui e ele tem um acesso às ações, os IDT, tudo através do IT, que é justamente o nome também. E aqui o servidor tem toda a gestão de tudo, então basicamente isso. E incluindo os dados dos filósofos, que são as listas de cada um deles. Nas posições de cada filósofo presentes nessa lista. Então, posição 0 da mesa, né, no caso, a gente tem o filósofo 0, né, e suas informações vitais. Aqui a gente tem a representação de 2 filósofos, mas eles, na verdade, se repetem 5 vezes, né? E aqui na arquitetura do I/O eu tenho justamente as classes, né, mostrando a ligação dos filósofos com o recursive server, né, com o servidor, que tem a ligação com o cliente render, que tem a ligação com a lista, também com o servidor também tem essa lista, a ligação. E o cliente render tem justamente o gerenciamento dos recursos e a retorno para o filósofo cliente, que vai precisar justamente para os seus logs. Acontecendo dessa forma, todo o fluxo, eu queria resumidamente realmente mostrar tudo isso e justamente o código rodando. Então a finalidade desse vídeo foi essa. Espero que o senhor goste e entenda aqui a minha perspectiva. Estou ciente que tem bastante coisa para melhorar ainda, bastante coisa para implementar. Eu queria fazer, por exemplo, essa questão de verificação de status da instância, mas como a instância se perdia, eu não consegui recuperar. Também expliquei tudo isso no README. Eu tive uma tentativa aqui, justamente complementando isso. Eu tinha também uma tentativa de uma thread monitorando as outras threads, justamente para a gente ter essa mudança de status. Mas como a instância se perdia, eu acabava perdendo tudo também os dados dela. Por isso que eu tive que fazer a criação da lista. Mas o README aqui eu tenho bem explicadinho cada uma das partes do código e as minhas perspectivas perante essa, a cada uma delas. E no protocolo, justamente, a utilização das minhas ideias e diante dos conhecimentos recebidos em aula e cada um dos comandos que a gente tem no código, né? E alguns erros previstos aqui. Bom, é isso então. Um grande abraço aí, boas férias e tchau, tchau.